Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero contar para você um pouquinho de como foi a minha conversão. Então bora lá? Bom, o ano era 2020, no meio da pandemia. E quem me conhece um pouco melhor sabe que eu sempre gostei de estar entre pessoas. Gente, se tem um ambiente que me favorece, é estar no meio de pessoas, porque essa é uma característica da minha personalidade. Deus me criou para ser mais extrovertida, mais extravagante, então eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar em contato com as pessoas. Antes da pandemia, eu trabalhava como professora de inglês. E eu vou deixar algumas fotinhas aqui muito bacanas desse período, né, enquanto eu trabalhava como professora. E o que aconteceu comigo e com o mundo todo, de uma forma geral, realmente, é que nós fomos obrigados a vir para as nossas casas. Então, o meu marido ele não parou de trabalhar, porque ele trabalhava em uma das áreas que eram tidas como essenciais, e eu me vi na minha casa sozinha. E na minha casa, sozinha, eu só tinha eu. Veja bem, olha só. Um ambiente completamente desfavorável, como eu disse para vocês, para minha personalidade, não é mesmo? Bom, então esse ambiente caseiro, sabe? Eu olhava ao redor, assim, pelas paredes aqui de casa e falava, gente, só tem eu. É um silêncio ensurdecedor, realmente. Porque eu estava acostumada em escola, gente. Escola é uma bagunça, é criança correndo, é gente chegando, é uma doideira. Então aqui em casa, sozinha, eu comecei a ficar muito para baixo, sabe? Muito mal. E eu e todo mundo. Então eu não parava de ver as notícias a respeito do que estava acontecendo, da quantidade de pessoas que estavam morrendo pelo Covid. E isso estava me deixando muito, muito, muito mal. Até que, um belo dia, o senhor, meu marido, cuja foto deixarei aqui para que vocês conheçam também, ele me desafiou a acompanhar um desafio do Thiago Nigro. Thiago Nigro, grandemente conhecido aí no mercado financeiro, ele sempre faz lives de 21 dias, de 7 dias, e nessa época ele estava fazendo uma live de 21 dias. E o Mor é o meu marido, tá? Para que você saiba. O Mor, ele falou assim, eu duvido que você acompanhe as lives do Nigro. E eu, muito competitiva, que sou, falei, capaz. Tá duvidando da minha cara? Até parece que não me conhece, gente. Oh, meu Deus. Falei pra ele, não, pode deixar, vou assistir tudinho. Peguei um caderno e no dia que começou, às 9 da noite, eu estava lá, sentadinha, na frente da TV, assistindo tudo. Então, eu acompanhei todas as lives, né, todos os dias de lives, fui muito edificada. E eu comecei a seguir o Nigro, os conteúdos dele, comprei a mentoria dele também, que é muito legal, gente, para quem não tem noção nenhuma de mercado financeiro, é muito bacana. E eu comecei a acompanhar as pessoas que participavam também do curso dele, né, da mentoria que ele dava, e eu comecei a notar algo muito similar entre as pessoas que estavam sempre com ele. Todas elas tinham as áreas da vida muito bem estabelecidas. E uma coisa que eu sempre quis foi ser rica. Tipo, rica, podre de rica. Sabe? E eu falo que o senhor me fisgou, realmente jogou lá a vara e eu como um peixinho mordi bem no ponto em que eu realmente era muito vulnerável, né? Essa questão financeira sempre foi uma questão para mim. Então, eu comecei a observar, falei assim, nossa, eles são todos muito bem sucedidos. O que eles têm em comum? E fui listando coisas que eles tinham em comum. E uma das coisas era que a área espiritual deles era muito sólida, eles tinham plena convicção do que eles criam. Eu sei que não ocorre com todas as pessoas, mas pelo menos aquelas que o Nigro indicava era assim. E eu comecei até a ficar com o meu radar um pouco ligado quanto a isso. Até que um belo dia, o senhor Thiago Nigro propõe um desafio de 31 dias. Sim, gente, 31 dias às 5 da manhã, cujo assunto a ser discutido era a respeito da sabedoria de Salomão. Ele ia estudar um livro bíblico. E aí eu comecei a ficar um pouco assim, meu Deus, ele vai estudar
uma questão bíblica para trazer essa sabedoria financeira pra gente. E eu tenho uma Bíblia aqui, essa sabedoria estava o tempo todo aqui comigo e eu não conheço. Então eu participei desse desafio dele também. Foi aí que os meus olhos começaram a ser realmente abertos. Quando a gente abre, quando a gente tem um contato com a mensagem, com a palavra do Senhor, porque a própria palavra do Senhor é como se ele estivesse falando conosco, a gente nunca sai da mesma forma. Então eu participei desse desafio, foi a respeito do livro de Provérbios, foi muito bacana, muito legal mesmo. E desde então eu tenho tido contato com as escrituras. E como eu estava sozinha aqui em casa, eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia muito bem, né, por onde começar, enfim. E foi aonde o Senhor começou a colocar pessoas na minha vida. Então eu tenho uma amiga que hoje ela é a minha mãe da fé, a Val, e ela me levou até a comunidade onde ela frequentava, que hoje é a minha igreja também. Eu tenho aprendido com eles o que é realmente ser igreja, e tem sido um tempo maravilhoso. E desde então, muitos dos sofismas que eu tinha, das convicções, das crenças limitantes que eu tinha, Jesus tem me mostrado que nele é possível fazer tudo novo de novo. Assim como ele tem me feito uma pessoa nova a cada dia. Então, esse foi um pouquinho do meu processo de conversão. Foi duro, gente, porque muitas das convicções, como eu falei para vocês que eu tinha, eu percebi que elas não tinham fundamento nenhum. E é muito triste quando a gente percebe que a gente passa muito tempo da nossa vida sendo enganado. E muitas das vezes nós estamos nos enganando, né? E a gente se engana e propaga a mentira para que pessoas também se enganem. Então vira uma coisa assim, sem fim. Eu tenho sido conduzida pelo Espírito Santo realmente a propagar essa mensagem, sabe? Propagar a mensagem da verdade. A Bíblia vai falar várias vezes que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, se ele está em mim, eu quero, em nome de Jesus, que ele também habite em você. Eu quero que você propague a verdade. É muito importante que a gente compreenda que durante a caminhada cristã, o Espírito Santo ele vai nos mostrando realmente quais são as verdades. E quando ele nos revela as verdades, consequentemente, as mentiras também aparecem. Então, agora é nossa obrigação que carregamos a verdade, mandar essa verdade mais longe, para que mais pessoas tenham acesso a ela. E foi essa a razão que eu quis voltar para o YouTube, porque aqui eu compreendo que vai ser um ambiente propício para isso. Nós poderemos trocar as nossas experiências, assim como eu estou compartilhando com vocês um pouquinho disso. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais profundamente detalhes do que tem sido trabalhado dentro de mim. E eu espero que a sua vida seja transformada assim como a minha vida tem sido transformada. Em nome de Jesus. Então que você compreenda realmente esse cuidado, esse zelo e compreenda também que somos nós que rejeitamos a Deus e não Ele que nos rejeitou. Tá bem? Então este foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha sido abençoado. Se você gostou, coloca aqui nos comentários, me conta um pouquinho também quando que você se converteu, como foi, como tem sido para você viver essa experiência com Deus. Se você ainda não se converteu, me conta aqui também, porque eu acho muito interessante saber que pessoas ainda não tiveram esse primeiro contato e fico muito feliz e principalmente agraciada pelo nosso Pai de poder estar levando essa mensagem aí para você também, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!